Senhorita Monroe, está na hora. Well, here I am, the late Marilyn Monroe. Marilyn Monroe existe apenas na tela. Quem era realmente essa mulher por trás do brilho das telas? Por que seu legado continua a encantar e intrigar milhões ao redor do mundo até hoje? Quem foi Marilyn Monroe? Como uma desconhecida garota do interior se transformou numa sex symbol ainda tão influente nos dias de hoje? Norma Jean, mais conhecida como Marilyn Monroe, que nunca foi santa. Foi uma atriz nota 7, modelo e cantora norte-americana. Como estrela de cinema de Hollywood, é um dos maiores símbolos sexuais do século XX, imortalizada pelos cabelos loiros e as suas formas voluptuosas. De sua ascensão meteórica em Hollywood até os segredos por trás de sua trágica morte, embarque conosco em uma jornada emocionante através da história de uma das figuras mais emblemáticas da era moderna. Prepare-se para descobrir por que Marilyn Monroe continua a ser um ícone inigualável, cuja influência transcende gerações. Neste vídeo, vamos desvendar os mistérios por trás do mito, explorando sua vida, carreira e impacto duradouro na cultura pop. Vem comigo e não perca esse mergulho profundo no universo de uma das mulheres mais celebradas e enigmáticas da história do cinema. Marilyn Monroe nunca foi santa, é uma licença poética para afirmar que a loura platinada foi mais que um rostinho bonito, burra e sem talento. Saiba que Monroe foi responsável por muitas de suas estratégias publicitárias, amizades cultivadas com colunistas sociais e uso correto de sua imagem. A imagem pública de Monroe compõe uma parte importante de seu legado. A imagem pública de Marilyn foi normalmente centrada em seus cabelos loiros e os estereótipos associados a eles, como burrice, disponibilidade sexual e artificialidade. Tendo iniciado sua carreira como uma modelo pin-up, esse estilo passou também para os filmes em que atuava, o que facilitou o modo como o público a notava. A imagem da estrela foi criada principalmente para a visão masculina, onde seus trabalhos no cinema geralmente eram referidos como a garota, definindo-a exclusivamente por seu gênero. Marilyn foi o primeiro símbolo sexual a combinar naturalidade e sexualidade, diferente das mulheres fatais dos anos de 1940. Além de ser um símbolo sexual, Marilyn foi apontada como uma estrela especificamente americana, se tornando parte da cultura dos Estados Unidos, ao lado do cachorro-quente, torta de maçã e beisebol, Elvis Presley e Mickey Mouse. De 1947 a 1962, Marilyn atuou em filmes medianos, quase sempre no papel de corista, secretária ou modelo, profissões em que a mulher estava em destaque para o prazer dos homens. Para enfatizar sua inocência e burrice, Marilyn usava frequentemente uma voz sussurrada e infantil em seus filmes, além de desenvolver conversas de duplo sentido durante entrevistas, a qual foi conhecida como monroeismo. Gee, Peggy, a girl like I almost never gets to meet really interesting. Ela foi retratada como a personificação do sonho americano, como uma garota que havia saído de sua infância miserável para o estrelato de Hollywood. Apesar de Marilyn continuar sendo um ícone cultural, os críticos ainda se dividem quanto ao seu legado como atriz. Seu legado é descrito por alguns como um corpo de trabalho sem substância. O The New York Times afirmou que sua fama fora maior do que suas contribuições como atriz. E que nenhuma outra estrela inspirou uma vasta gama de emoções, da luxúria à piedade, da inveja ao remorso. Pauline Kael escreveu que ela não sabia atuar, mas usou a sua falta de habilidades para divertir o público. Ela teve a sagacidade, grosseria ou desespero em fazer o que os outros que tiveram bom gosto não fariam, completou Kael. Por outro lado, Jonathan Rosenbaum afirmou que ela sutilmente revertia o conteúdo sexista dos seus trabalhos e que a dificuldade que algumas pessoas têm em reconhecer Marilyn como atriz é enraizada na ideologia de uma época repressiva, quando as mulheres superfemininas não deveriam ser inteligentes. Marilyn também continua sendo uma marca valiosa.
a sua imagem e nome foram licenciados para centenas de produtos e tem sido destaque em publicidades para corporações multinacionais, como a Max Factor, Chanel, Mercedes-Benz e Absolute Vodka. Centenas de livros foram escritos sobre Monroe, além de ter sido o tema principal de filmes, peças de teatro, óperas e canções. Ela também é creditada como a maior influência de diversos artistas, incluindo Andy Warhol e Madonna. O Instituto Americano de Cinema nomeou-a como a sexta maior lenda da história do cinema dos Estados Unidos. E foi incluída na lista dos norte-americanos mais significantes de todos os tempos e considerada um dos maiores ícones da cultura popular do século XX. Inicialmente, ficou famosa por interpretar personagens cômicos, tornando-se sucesso no cinema. Apesar de sua carreira ter durado apenas uma década, seus filmes arrecadaram mais de 200 milhões de dólares até sua morte inesperada, em 1962. Uma morte que, de acordo com os teóricos da conspiração, jamais aconteceu. O que houve foi um pseudocídio ou morte fingida. Marilyn Monroe morreu, mas Norma Jean renasceu para a vida. Ainda que Marilyn seja um dos rostos mais fotografados de todos os tempos, a vida de Norma Jean antes de 1944, quando sua carreira de modelo começou, é pouco visitada e explorada em imagens. Mas para entender Marilyn, é preciso olhar para Norma Jean. Reunimos um pouco aqui raras fotos de sua vida antes das plásticas e do sucesso. Norma Jean Mortensen nasceu no dia 1º de junho de 1926, sendo a terceira filha de Gladys Pearl Monroe. O pai biológico de Norma Jean foi provavelmente Charles Stanley Gifford, mas a certidão de nascimento de sua filha lista o segundo marido de Baker, Martin Edward Mortensen, como pai. Durante sua infância, Mortensen e Baker foram usados como seus sobrenomes em registros públicos. Sua infância foi marcada por desafios, tendo crescido em lares adotivos devido à instabilidade familiar. Sua mãe biológica, Gladys Pearl Monroe Baker, lutava contra problemas de saúde mental, o que a impedia de cuidar adequadamente de Norma Jean. Aos 7 anos de idade, Norma Jean foi colocada em lares adotivos, passando por várias famílias até encontrar um ambiente mais estável. Foi durante esse período que ela começou a ser conhecida como Norma Jean Baker, adotando o sobrenome de sua mãe Gladys, apesar de não ter sido formalmente adotada. Na infância, segundo palavras da própria Marilyn, ela sofreu abusos sexuais em lares adotivos, onde viveu. Marilyn falou sobre o abuso sexual que sofreu para os biógrafos e em entrevistas para as revistas Cosmopolitan e Paris Match. A adolescência trouxe consigo mais desafios, mas também a descoberta de uma beleza inigualável. Norma Jean começou a chamar a atenção por sua aparência deslumbrante, conquistando admiradores onde quer que fosse. No início de 1942, a empresa onde Doc Goddard, pai adotivo, trabalhava, exigiu que ele se mudasse para a nova filial no estado da Virgínia Ocidental. Entretanto, as leis da Califórnia impediam que os Goddards levassem Marilyn para fora do estado e ela teria que enfrentar a possibilidade de voltar para o orfanato. Para não ser devolvida ao orfanato, Marilyn se casou com James Dougherty, que na época tinha 21 anos. O matrimônio aconteceu em 19 de junho de 1942, logo após Marilyn ter completado 16 anos, fazendo-a abandonar a escola. Ela não gostava de ser dona de casa e mais tarde afirmou que o casamento não a deixou triste, mas também não a fez feliz. Em 1943, Dougherty alistou-se na Marinha, onde permaneceu até ser levado para o Oceano Pacífico em abril de 1944 e continuou longe de casa durante 2 anos. Depois de Dougherty ter ido para o Pacífico, Marilyn foi morar com os pais dele e começou a trabalhar numa fábrica que auxiliava a Segunda Guerra Mundial. No final de 1944, Marilyn conheceu o fotógrafo David Conover, que tinha sido enviado pela Fast Motion Picture Unit, Forças Aéreas do Exército dos Estados Unidos para a fábrica, com o intuito de fotografar imagens moralizadoras de trabalhadoras do sexo feminino. Embora nenhuma das suas imagens tenham sido usadas, ela parou de trabalhar na fábrica em janeiro de 1945 e começou a modelar para Conover e para os seus conhecidos. Durante o trabalho de modelo, usava ocasionalmente o nome Jean Norman,
tendo cabelos encaracolados e escuros, pintou-os de loiro para atrair mais a atenção dos publicitários. Como a sua figura foi considerada mais adequada para a modelagem pin-up, ela foi empregada principalmente em propagandas e revistas direcionadas para o público masculino. De acordo com Emmeline Snively, que comandava a agência Blue Book Model, ela era uma de suas modelos que mais trabalhavam. Até a primavera de 1946 havia aparecido em 33 capas de revistas. Impressionada com o seu sucesso, Snively arranjou-lhe um contrato com uma agência de atrizes em junho de 1946. Através desta agência ela conheceu Ben Lyon, um executivo da Century Fox, que lhe providenciou um teste para o cinema. O executivo principal, Daryl F. Zanuck, não se entusiasmou com o teste, porém, foi persuadido a dar-lhe um contrato de 6 meses para evitar que Marilyn fosse trabalhar com o estúdio rival, RKO Pictures, cujo proprietário, Howard Hughes, havia manifestado interesse após vê-la na capa de uma revista. Ela começou o contrato em agosto de 1946 e, juntamente com Lyon, selecionou o nome artístico de Marilyn Monroe. O primeiro foi escolhido por Lyon, que retirou o nome de Marilyn Miller, uma estrela da Broadway, enquanto Monroe foi retirado do sobrenome de solteira de sua mãe. Em setembro de 1946, divorciou-se de Doug Ehrt para poder concentrar-se totalmente na sua carreira de atriz. A conturbada vida particular de Marilyn Monroe sempre despertou muito interesse. Durante sua carreira lutou contra o vício, a depressão e a ansiedade. Além disso, teve 2 casamentos altamente midiáticos, com o jogador de beisebol Joe DiMaggio e com o dramaturgo Arthur Miller, ambos terminados em divórcio. Marilyn foi uma mulher de muitos amores. De um marinheiro simples ao presidente do país mais poderoso do mundo, Marilyn se apaixonou. Segundo historiadores da vida alheia, Monroe namorou também várias mulheres, bem famosas. Há indícios que antes da fama, Norma Jean trabalhou como garota de programa e que tenha feito inúmeros testes de sofá com tubarões dos estúdios de Hollywood. Já que Marilyn publicamente namorou alguns. Não teve filhos, pois sofreu vários abortos espontâneos, e se teve, Marilyn foi obrigada a abortar uma possível gravidez não planejada, em nome da própria sobrevivência de sua meteórica carreira de atriz de chanchadas eróticas. Se você chegou até aqui, parabéns! Quero lhe agradecer, muito obrigado. Você conheceu um pouco da conturbada vida louca do ícone Marilyn Monroe. A infância, a adolescência, prostituição, vida adulta, carreira, fama, sucesso, drogas, escândalos e decadência. A vida e a morte de Monroe ainda nos dias de hoje gera discussões sem fim. O fato é que essa mulher mexe com o inconsciente coletivo e seu legado foi deixado e Marilyn se foi, mas ainda vive por vontade de uma mídia sem escrúpulos. Como Marilyn Monroe morreu? Não sei. O que posso dizer e especular é que ela estava incomodando muita gente poderosa da Casa Branca. Várias teorias conspiratórias sobre a morte de Marilyn foram apresentadas nas décadas seguintes, incluindo assassinato e overdose acidental. As especulações de homicídio ganharam a atenção da mídia com a publicação de Marilyn. A biografia, 1973, escrito por Norma Mailer, o que impulsionou a Justiça de Los Angeles a realizar uma investigação liminar em 1982. Mesmo após as investigações, uma das mais conhecidas teorias apareceu, onde coloca Robert F. Kennedy como o autor do crime. O mesmo teria ordenado que ela fosse morta para que não revelasse os seus segredos e os de seu irmão, John F. Kennedy. De acordo com os autores que espalharam a teoria com o lançamento do livro O Assassinato de Marilyn Monroe, Caso encerrado, 2014, a sua morte teria sido causada por uma injeção letal inserida no coração, tendo a participação de seu psiquiatra e do então cunhado dos Kennedy, o ator Peter Lawford. Em agosto de 2018, o governo dos Estados Unidos divulgou documentos oficiais que estiveram secretos durante mais de 50 anos, os quais afirmam que a artista teria abortado um filho, fruto de seu relacionamento secreto com Robert F. Kennedy. O canal Mulheres Poderosas pretende com esse vídeo homenagear Norma Jean e não apenas o seu ego Marilyn Monroe. Norma Jean, a menina que virou mulher, a mulher que se transformou na loura platinada. Marilyn Monroe, um símbolo sexual. Uma mulher poderosa, uma lenda viva. Se
Marilyn Monroe precisou fazer mais de uma dúzia de filmes antes de virar uma grande estrela, o problema não foi dela, foi de Hollywood. Quando finalmente deram a ela papéis, e não rápidas aparições como apenas uma loura linda, aí foi tudo absolutamente rápido, meteórico. Marilyn fez ao todo 29 filmes, ao longo de 14 anos, a partir de 1947 e até 1961. Em nada menos que 14 deles, teve papéis menores que pequenos. Em vários desses filmes de seu início de carreira, foi pouco mais que uma figurante. Foram, portanto, apenas 15 filmes com papéis importantes.